pergunta que muita gente faz é a seguinte: os evangelhos foram compostos décadas depois que Jesus esteve nesse mundo. Como é que a gente pode ter certeza que eles reproduziram as palavras exatas de Cristo? Não havia naquela época gravador, nem vídeo, nem um celular para ficar filmando ali para saber as palavras exatas que Jesus disse. Então, como é que alguém poderia reproduzir as palavras exatas de Jesus? E mesmo acreditando na inspiração de Deus, que Deus inspirou os profetas, eu não acredito que Deus ditou a Bíblia para eles. Mas talvez uma forma de explicar isso é entendendo que Jesus tinha ao seu redor copistas, secretários, amanuenses, que ficavam copiando as coisas de Jesus, enquanto ele falava. Alguém deve estar perguntando, como, Rodrigo? Eu nunca ouvi falar disso. Há vários estudos, tanto do judaísmo do Segundo Templo, judaísmo da época de Jesus, quanto do Império Greco-Romano, que afirma que havia o costume de professores, legisladores, palestrantes, até filósofos, terem em seu séquito de seguidores, ali, de discípulos mais imediatos, um ou mais de um que ficavam revezando, que ficavam anotando as palavras do mestre enquanto ele falava. Por exemplo, o Cícero tinha às vezes até era um escravo. Às vezes a pessoa até era um escravo, mas que sabia ler e escrever. Cícero, por exemplo, tinha um escravo, um secretário chamado Marco Túlio, que ele inventou uns tipos de símbolos ou sinais que parecem com a taquigrafia. Lembra a taquigrafia que você, na época, antes do computador, a pessoa ia anotando, tomando nota do depoimento enquanto o outro estava falando? Ele consegue, com um símbolo, resumir uma palavra inteira, uma frase. Então ele consegue, a partir desse sistema de taquigrafia, copiar em tempo real o que o outro está dizendo, independente da velocidade com a qual ele esteja falando. Então, o Marco Túlio, ele criou esses símbolos, esses sinais, que ele conseguia copiar os discursos de Cícero enquanto Cícero estava falando. Nós temos também evidências de outros autores, até de pais da igreja, que tinham secretários